Você já reparou como algumas pessoas parecem atrair riqueza com tanta facilidade? É verdade. É impressionante, né? Parece que tem um imã para dinheiro. Enquanto isso, outras lutam para fazer o dinheiro durar até o fim do mês. Ah! Essa é uma pergunta que intriga muita gente. Mas o que será que causa essa diferença toda? É o que a gente vai descobrir hoje nesse mergulho profundo no livro Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Ah, esse livro é um clássico, né? É! Eu adoro. Eles propõem a desvendar os padrões de pensamento, sabe? Aqueles que diferenciam os ricos das outras pessoas. E o mais legal é que o próprio autor, o T. Harv Eker, ele passou por altos e baixos financeiros antes de se tornar milionário. É. E em apenas 2 anos e meio, aplicando os princípios que ele ensina no livro. É a prova de que essa mudança de mentalidade funciona de verdade. Não é mágica, né? Não. É trabalho. É entender como a nossa mente funciona. E ele divide essa transformação em duas partes, certo? Isso. Queria entender melhor como funciona essa estrutura. A primeira parte, ela explora o conceito do modelo de dinheiro. Modelo de dinheiro. É. O que seria isso? É como se fosse um conjunto de crenças, né? E hábitos financeiros que a gente carrega desde a infância. E isso influencia completamente a nossa relação com a riqueza. Como a gente ganha dinheiro, gasta, investe. Nossa, então quer dizer que a gente meio que já vem com uma programação pré-definida sobre dinheiro. Exatamente. E o problema é que, muitas vezes, essa programação ela é baseada em crenças limitantes. É, faz sentido. Que a gente herda da família, da sociedade. E aí, sem a gente perceber, isso acaba sabotando o nosso sucesso financeiro. E mesmo que a gente seja super competente, né? Mesmo? Na nossa área, se a gente tem essa programação errada. É como um carpinteiro, por exemplo. É. Ele até tem as ferramentas certas, mas ele não sabe usar. Ele Ele até consegue construir alguma coisa, mas nunca vai ser um mestre. a ferramenta é importante, mas saber usar, né? Saber usar, ter técnica. É, chefe. Então, não basta ter só o conhecimento sobre finanças. A gente precisa ter a mentalidade certa para usar esse conhecimento de forma eficaz. Com certeza. E aí que entra a segunda parte do livro, né? Exatamente. Onde o T. Harv Eker apresenta os 17 arquivos de riqueza. Isso. Arquivos de riqueza. Gostei do nome. Que nome, né? O que são esses arquivos? São como se fossem códigos, sabe? Que diferenciam a mentalidade de pessoas ricas daquelas com mentalidade de pobre ou de classe média. Que cada arquivo desse é um princípio, Um princípio. uma crença, um hábito. É, que contribui para a riqueza. Interessante. Então, desvendando esses arquivos, a gente pode, reprogramar a nossa mente para ter sucesso financeiro. É essa a ideia. Reprogramar a mente para prosperidade. Legal. Mas antes de a gente mergulhar nesses arquivos, eu queria entender melhor uma coisa. O Eker fala sobre a nossa vida se desenrolar em 4 quadrantes, né? Sim. Físico, mental, emocional e espiritual. Que isso. Como é que esses quadrantes se conectam com a riqueza? É que o mundo físico, né, onde a riqueza de fato se manifesta, ele é só um reflexo dos outros 3. É como se o nosso mundo interior fosse o software e o mundo exterior, o hardware. Se o software tiver com bugs, o hardware não funciona direito. Então, para mudar nossa realidade financeira, a gente precisa ir além do mundo material E além. e trabalhar nossa mente, Isso. as nossas emoções e até a nossa espiritualidade. Olhar para dentro. Faz sentido. E ele sintetiza isso no que ele chama de princípio da riqueza. Qual que é? Que ele diz: dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, seu peso é resultado. Nossa. Vivemos num mundo de causa e efeito. Ou seja, tudo que a gente experimenta na vida, inclusive a prosperidade, é consequência de causas internas que a gente pode controlar. Exatamente. A gente colhe que planta. Que legal. E aí, vamos começar a desvendar esses arquivos de riqueza, então. Toda. Ah, sou curiosa. O primeiro arquivo, ele é fundamental para a gente entender essa diferença de mentalidade. As pessoas ricas acreditam. Eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam. Na minha vida as coisas acontecem. Então a diferença está em quem assume o controle. Ah, As pessoas ricas, elas se veem como protagonistas da sua história financeira. isso. Enquanto as de mentalidade pobre se sentem vítimas das circunstâncias. Exatamente. Mas como a gente muda isso? Quando a gente coloca isso em prática, Como a gente muda essa crença de as coisas acontecem comigo para eu crio a minha própria vida. começa assumindo responsabilidade pelas suas finanças. Para de culpar o governo, a economia, a falta de oportunidade. Sempre um culpado, né? É, Mas e se a gente focar no que a gente pode controlar? isso. Seus hábitos, suas decisões, suas ações. Faz sentido? Tipo, pegar o leme do barco
e definir o nosso próprio destino. É isso aí. E aí entra o segundo arquivo de riqueza, né? Que fala sobre jogar o jogo do dinheiro para ganhar e não apenas para não perder. Exatamente. As pessoas ricas, elas pensam grande. Elas não têm medo de correr riscos calculados, de investir, de buscar abundância. Enquanto as mentalidade pobre se contentam em só sobreviver, né? É. Em não perder. É como jogar na defesa, né? Em vez de jogar no ataque. E essa postura proativa, ela se conecta com o terceiro arquivo, né? Sim. Que fala sobre o compromisso com a riqueza. As pessoas ricas, elas não apenas desejam ser ricas, elas se comprometem A ser ricas. a ser ricas. Elas definem metas, criam planos. Elas agem com determinação para alcançar seus objetivos. Isso. Elas não ficam esperando a riqueza cair do céu, né? Não. Elas constroem a sua própria riqueza. E para construir essa riqueza, Yeah. elas pensam grande, como diz o quarto arquivo. Hum. As pessoas ricas pensam grande, as pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. É como se elas tivessem uma visão panorâmica do jogo, né? Enquanto as de mentalidade pobre ficam presas nos detalhes. Ficam limitadas. Limitadas. E para alcançar esses sonhos, elas entendem a importância de admirar o sucesso alheio, como diz o sétimo arquivo. As pessoas ricas admiram outras pessoas ricas, bem-sucedidas. As pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. É impressionante como o ressentimento bloqueia prosperidade. É verdade. É como se a pessoa fechasse a porta para a abundância. E a admiração, ela abre portas, né? Abre portas, inspira, Inspira. mostra que é possível, conecta com a energia da prosperidade. E por falar em energia, o oitavo arquivo fala da importância da autopromoção. Sim. E esse é um ponto que causa bastante resistência, né? Principalmente aqui no Brasil. A É. gente tem aquela cultura de tipo, humildade. Mas no mundo do dinheiro, se você não se promover, ninguém vai fazer isso por você. Quem não chora não mama. Exatamente. Ah. As pessoas ricas, elas entendem isso. Elas sabem se comunicar, Elas sabem o valor que elas oferecem. destacar seus talentos, Vender o seu peixe. vender o seu peixe. E para a gente finalizar essa primeira parte do nosso mergulho, queria falar sobre o 12º arquivo, que eu acho que é fundamental para construir riqueza a longo prazo. As pessoas ricas focam no seu patrimônio líquido. As pessoas de mentalidade pobre focam no seu rendimento mensal. É a diferença entre construir um castelo na areia e construir um castelo numa rocha sólida. Nossa, que diferença. Né? E como que a gente constrói esse castelo na rocha? As pessoas ricas entendem que o patrimônio líquido é a verdadeira medida da riqueza, porque ele representa a base para a liberdade financeira. E segurança no futuro. Isso. Então elas não se preocupam só com o salário do mês, né? Não, elas investem, diversificam. Fazem o dinheiro trabalhar para elas. Isso. Elas pensam a longo prazo, constroem um legado. Criar um futuro próspero. Nossa, quanta coisa a gente já aprendeu só nessa primeira parte do nosso Deep Dive. É verdade, bastante coisa. Incrível como uma mudança de mentalidade pode ter um impacto tão grande nas nossas vidas financeiras, né? O livro Segredos da Mente Milionária é um clássico por isso. Ele mostra que a chave para a riqueza está ao nosso alcance. Basta ter a disposição para mudar a forma como a gente pensa e age. E na próxima parte a gente vai continuar desvendando esses arquivos de riqueza com histórias inspiradoras de pessoas que transformaram suas vidas financeiras aplicando esses princípios. Isso. Até lá. Até lá. Esses arquivos de riqueza que a gente viu na primeira parte são tipo um mapa para prosperidade, né? Um guia para quem quer reprogramar a mente, sabe? E alcançar a abundância. Não. E o legal é que o T. Harv Eker, ele não fica só na teoria. Não. Ele traz várias histórias reais para ilustrar o poder desses princípios, mostrando como a mudança de mentalidade pode transformar vidas. E uma das histórias mais impactantes, que eu acho que ilustra bem isso, é a história do Steven, que estava completamente falido e em apenas 2 anos se tornou milionário. Nossa, que virada. Queria saber mais sobre essa história. O Steven, ele era um cara super talentoso, um empresário nato, mas ele carregava umas crenças bem limitantes sobre dinheiro, sabe? Sim. Ele achava que ser rico era errado, que as pessoas ricas eram gananciosas e que o dinheiro era a raiz de todos os males. Nossa, imagina o peso que isso devia ser, né? Carregar essa crença. E bloqueava o sucesso dele. Mas aí, durante o seminário da mente milionária, ele teve um clique. Percebeu que essas crenças, na verdade, não eram dele. Eram da mãe dele. Interessante. Ele tinha herdado essa mentalidade de pobreza sem nem questionar. É como se tivesse tirado uma venda dos olhos. E a partir daquele momento, tudo mudou. Caramba. Ele se libertou daquelas crenças e
em pouco tempo, ele construiu um negócio milionário. Nossa, que legal. É a prova de que quando a gente muda a mentalidade, a gente muda a realidade. Mas essa mudança de mentalidade não acontece da noite pro dia, né? Imagino que exige um trabalho interno bem profundo. É um processo, né? E o T. Harv Eker, ele nos guia nesse processo. Ele nos ensina a identificar, a reprogramar os padrões de pensamento que nos impedem de prosperar. E um ponto crucial nesse processo é aprender a gerenciar as emoções. Porque o dinheiro, ele mexe muito com a gente, né? Mexe muito. Mexe. Eu mesmo já passei por cada aperto no coração por causa de dinheiro. Pois é. E tem uma história no livro que eu acho que ilustra bem essa conexão entre o dinheiro e as emoções, que é a história da José. É José, quem é José? A José, ela era uma enfermeira. Ela ganhava super bem, mas ela gastava tudo que ela ganhava compulsivamente. Ela não conseguia guardar dinheiro nem investir. E por que será? O que será que causava esse comportamento? Trauma de infância. É. Quando ela era criança, ela presenciou o pai dela tendo um ataque cardíaco durante uma discussão feia sobre dinheiro. Nossa! A partir daquele dia, a mente dela associou dinheiro à dor, à perda, ao sofrimento. Então ela gastava tudo para não sentir aquela dor de novo. É como se ela estivesse tentando se livrar daquilo. Mas inconscientemente ela estava repetindo um padrão de autossabotagem. Que história forte. E como ela conseguiu romper esse ciclo? Através do autoconhecimento. No seminário da mente milionária, ela entendeu a origem daquela compulsão por gastar e conseguiu reprogramar a mente dela. E o legal é que ela usou essa experiência para ajudar outras pessoas. Sério? Do que ela fez? Ela se tornou uma planejadora financeira e passou a ajudar outras pessoas a entenderem como a programação do passado influencia suas vidas financeiras. Legal. Ela transformou a dor dela em propósito. Em ajuda ao próximo. Que inspirador. Totalmente. A história da José nos mostra como é importante a gente investigar as raízes dos nossos comportamentos financeiros para poder se libertar de padrões negativos e criar uma nova realidade. E falando em criar uma nova realidade, né, lembrei do que a gente estava conversando antes sobre a mentalidade de riqueza, de pensar grande, se comprometer com a prosperidade. Mas de nada adianta ter a mentalidade certa se a gente não souber administrar o dinheiro na prática, né? Verdade. E o T. Harv Eker, ele dedica uma boa parte do livro a ensinar como criar um sistema de gerenciamento financeiro eficaz, com foco em construir patrimônio, investir com sabedoria e gerar renda passiva. Renda passiva. Esse é o sonho, né? Ganhar dinheiro sem precisar trabalhar ativamente por ele. Mas como a gente faz isso? Exige planejamento, investimento e principalmente mudança de mentalidade. Muita gente fica presa na corrida dos ratos, né? Trabalhando exaustivamente para pagar as contas e nem para pensar em como construir uma vida financeira mais livre. Tão focados no presente que esquecem de plantar sementes para o futuro. É isso aí. E o Eker, ele mostra que a gente pode usar o dinheiro como uma ferramenta para construir riqueza, em vez de ser escravo dele. E uma das ferramentas que ele ensina é pensar em cada real que você tem como uma semente que pode ser plantada para gerar mais riqueza. Isso. Em vez de gastar tudo que ganha, né? A gente pode direcionar uma parte para investimentos que vão gerar frutos no futuro. Construir um jardim de prosperidade, cada investimento sendo uma sementinha, que com cuidado, paciência, vai gerar frutos abundantes. Exato. E para cuidar desse jardim, né, a gente precisa desenvolver a disciplina financeira, o hábito de poupar, investir, inteligência para tomar decisões. Decisões financeiras estratégicas. Não adianta só ter a mentalidade certa. A gente precisa agir. A gente precisa agir. A ação é que transforma os nossos sonhos em realidade. E como a gente supera o medo? Procrastinação. Tudo que nos impede de agir. O Eker, ele usa uma analogia bem interessante. Ele fala que a ação é a ponte entre o mundo interior, onde residem os nossos pensamentos, sentimentos, e o mundo exterior, onde se manifestam os resultados. Então, se a gente quer resultados diferentes, a gente precisa agir de forma diferente. A gente precisa sair da zona de conforto. Enfrentar os nossos medos. Dar o primeiro passo. E ele lembra que o desconforto, muitas vezes, ele é um sinal de que a gente está no caminho certo. Se você só estiver disposto a fazer o que é fácil, a vida vai ser difícil. Mas se você concordar em fazer o que é difícil, a vida vai ser fácil. Nossa, é um desafio e tanto, né? Mas, ao mesmo tempo, é libertador pensar que a gente tem o poder de mudar a nossa realidade. E essa jornada de transformação, né, de crescimento pessoal, ela é essencial para alcançar a verdadeira riqueza, que vai muito além do dinheiro. É sobreviver uma vida
plena, abundante em todas as áreas. Esse é justamente sobre essa visão holística da riqueza que a gente vai falar na próxima parte da nossa Deep Dive. A gente vai explorar como a prosperidade se manifesta em todas as áreas da vida. Nos relacionamentos, na saúde, na espiritualidade, na realização pessoal. E chegamos na parte final do nosso Deep Dive em Os Segredos da Mente Milionária. A gente viu até agora como a nossa mentalidade molda a nossa realidade financeira, como a gente pode reprogramar crenças limitantes, como administrar o dinheiro de forma inteligente. Mas o que eu acho que faz esse livro ser tão especial é que ele vai além da dimensão financeira, sabe? A visão de riqueza do T. Harv Eker é muito mais ampla. Ele mostra que a prosperidade pode se manifestar em todas as áreas da vida. É como se a gente estivesse falando de uma riqueza de alma, né? É. Uma abundância que se expande para os relacionamentos, para a saúde, para a espiritualidade, para a realização pessoal. É sobre viver uma vida plena em todos os sentidos. Exatamente. Ah. E ele usa um termo bem interessante para ilustrar essa ideia, que é o recipiente de riqueza. Recipiente de riqueza. É. Nunca ouvi falar. É simples, imagine que você é um copo. Se você é um copo pequeno, você só consegue receber uma pequena quantidade de água. Mas se você se torna um copo grande, um balde, você pode receber muito mais. O mesmo acontece com a riqueza. Então, se a gente tem um recipiente pequeno, por causa de medos, crenças limitantes, a gente acaba bloqueando a abundância, mesmo que ela esteja disponível para a gente. Exatamente. É como se a gente estivesse limitando o fluxo da prosperidade na nossa vida. E para expandir esse recipiente, a gente precisa trabalhar o nosso crescimento pessoal, desenvolver autoestima, autoconfiança e principalmente a gratidão. A gratidão é um ponto que ele enfatiza bastante, né? Ele fala sobre ser grato por tudo que a gente já tem como forma de atrair ainda mais prosperidade. A gratidão funciona como um imã para a abundância. Quando a gente agradece pelas coisas boas que já existem na nossa vida, a gente vibra numa frequência de prosperidade e abre caminho para receber ainda mais bênçãos. É como se a gente estivesse mandando um sinal para o universo. Ei, tô pronto para receber mais coisas boas. Exatamente. E além de ser gato, é importante também ser um bom receptor. Muita gente, mesmo desejando a riqueza, tem dificuldade de receber. Por causa de crenças limitantes, tipo, eu não mereço, ou egoísmo receber. É como se a pessoa estivesse com as mãos fechadas, né? Impedindo a abundância de entrar. Ela até deseja, mas não se permite receber. E para ser um bom receptor, a gente precisa trabalhar o amor próprio, a autoestima e se permitir receber tudo de bom que o universo tem para oferecer. E essa permissão, ela se estende para todas as áreas da vida, né? Não só ao dinheiro, mas ao amor, à felicidade, ao sucesso, à saúde. Com certeza, o Eker, ele nos convida a viver num estado de receptividade, com o coração aberto, pronto para receber todas as bênçãos que a vida tem para dar. Que bonito. E ele conclui o livro com um desafio, né, que eu acho que cabe perfeitamente aqui no final do nosso Deep Dive. Se você pudesse reprogramar a sua mente para ter uma mentalidade milionária, qual seria o primeiro passo que você daria? Boa pergunta. O que você que está nos ouvindo faria? Que área da sua vida precisa de mais atenção? Que crenças limitantes você precisa reprogramar? Que ações você pode tomar hoje mesmo para se aproximar da sua versão mais próspera e abundante? Os segredos da mente milionária nos dá as ferramentas, o mapa e inspiração. Agora é com a gente. A riqueza está disponível para todo mundo. Basta ter a mentalidade certa e a disposição para agir. Isso aí. Então, vá em frente, crie a vida dos seus sonhos. A gente se encontra no próximo Deep Dive. Até lá.